Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 210 do projeto Bíblia para Iniciantes. E a música da Ana Paula Valadão, do Diante do Trono, me ama tanto, me ama tanto. Para que eu e você possamos sentir esse amor que nos constrange, esse amor que é difícil entender. Que amor é esse? Que amor é esse? De Deus por nós, de Jesus por nós. Uau! Essa música, ela é profunda nessa questão. Que você possa assistir esse vídeo que eu coloquei, o vídeo da música, Diante do Trono, do YouTube, e ver a intensidade com que a Ana Paula Valadão canta essa música, como ela sente, como eu e você. É importante que você sintamos também este amor grandioso de Deus por nós. É só porque Ele nos amou primeiro que nós podemos também amá-lo. Amém? E coloquei também este vídeo da pastora coreana que fala sobre orações na madrugada, a importância de buscar a Deus no momento de qualidade, como Jesus tinha esse hábito de orar nas madrugadas, que eu e você também tenhamos este hábito, possamos fortalecer este hábito, para que nós possamos nos aproximar ainda mais da vontade de Deus. Amém? Então hoje estamos no capítulo 7 do livro de Marcos, 23 versículos hoje, falando sobre a tradição dos homens e o que Jesus fala sobre isso. Então vamos lá. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, dizendo: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Questionando a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então Jesus, com a palavra, com o livro de Isaías, Isaías capítulo 29, versículo 13, que ele trouxe para os fariseus, porque ele sabia da intenção, da malícia do coração deles. Então ele colocou essa questão que os fariseus, os escribas, os saduceus, os intérpretes da lei, aquelas pessoas que estavam ali interpelando Jesus, eles estavam agindo como hipócritas. O que eram hipócritas? Hipócrita era um termo teatral grego que descrevia alguém que encenava o papel de outro. Então ele estava dizendo que aquelas pessoas, aqueles religiosos, estavam apenas encenando um papel. E que, na verdade, no fundo, não estavam agindo em conformidade àquilo que dizia nas Escrituras. Então, Jesus disse:
negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Ou seja, a tradição está acima da palavra de Deus. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser a teu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai e sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e sua mãe. Corbã era uma prática aonde o indivíduo dedicava os seus próprios bens a Deus, mas continuava fazendo uso deles. Então, eles estavam colocando essa tradição na frente de um mandamento de Deus, uma tradição criada por homens, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição de Jesus, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. E aí ele vem com um ensinamento forte. Olha o que ele fala, Jesus. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem, isso sim é o que o contamina. Uau! Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o que Jesus falou: não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. E entrou. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que entra no homem não o pode contaminar? Ele estava falando de comida. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre. O que entra, a comida que vem de fora, ela vai para o ventre, não vai para o coração. E sai para lugar escuso. Aí eu não preciso nem explicar, né? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia, Jesus continuou: o que sai do homem, isso é que o contamina. Porque o que sai do homem vem de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro do coração e contaminam o homem. Então, aquelas pessoas estavam atentas, aqueles religiosos estavam atentos às tradições. Como podem os seus discípulos comer sem antes lavar as mãos? Como se isso fosse contaminar o coração deles, mas não. Jesus disse: o que contamina é o que vem de dentro. Há um grande perigo, eu já tenho falado isso várias vezes, nas tradições. As tradições são invenções humanas e quando elas entram em choque com as escrituras, a reação inicial, muitas vezes, das pessoas é preservar o que foi criado pelo homem, ao invés de preservar a palavra de Deus. Então, é importante estarmos focados na palavra de Deus. Que o foco seja a palavra
de Deus. Amém? Que eu e você estejamos limpando o nosso coração de toda impureza espiritual, de toda malícia, que estejamos focados em Deus, que estejamos focados na palavra de Deus. E cuidado com as tradições. As tradições, não estou dizendo que as tradições são de todo ruim, mas cuidado com as tradições, porque elas podem nos afastar da essência da palavra de Deus. Amém? Então, o que contamina o homem é o que sai e não o que entra. Um beijo no coração, que Deus abençoe você e que você possa fortalecer o seu espírito. Em nome de Jesus.